Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução, olha só, da nossa Canguru 2025, isso mesmo, aqui a gente vai fazer a resolução da prova do nível I. Mas se você quiser assistir as resoluções de outros níveis, acesse o canal que a gente vai ter as playlists separadinhas por nível, beleza? E claro, né, se você também quiser ter acesso a um preparatório completo e medalhar nessa Olimpíada, acesse o primeiro link da descrição que está o meu preparatório, tranquilo? Vem comigo, galera, então vamos fazer aí a nossa resolução da nossa primeiríssima questão dessa Canguru 2025 do nível E. Dá só uma olhada no que diz a questão, meu povo. Mia montou um cubo com 27 cubinhos, então um cubo maior, né? Juntando esses 27, adicionando um cubinho por vez. Ela tirou fotos da montagem do cubo em 5 momentos diferentes. Qual é a quarta foto que ela tirou? Galerinha, olha só, uma coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção toda vez que a gente for resolver qualquer tipo de questão, né? Observe que ela foi adicionando um cubinho por vez, então significa que as primeiras fotos serão as que têm uma quantidade menor de cubinhos. Se a gente analisar as nossas alternativas, a gente pode claramente ver que a D, né, é a que tem a menor quantidade de cubinhos. Então significa que essa daqui foi a primeira foto, certo? E a gente vai utilizar esse mesmo raciocínio para poder identificar qual vai ser a quarta foto, que é a nossa resposta, beleza? Se vocês observarem, a figura que possui a segunda menor quantidade é a nossa letra B, né? Então, essa daqui, na verdade, foi a segunda foto. Agora, analisando a C e a E, observe que a E, né, é a próxima foto, porque aqui tem a menor quantidade. E entre a e a C, obviamente, a que tem a menor quantidade é a nossa alternativa A. Então, a gente tem aqui, ó, primeira, segunda, terceira foto. E a nossa alternativa A é a quarta foto. Então, é o nosso gabarito, beleza? Aqui, então, primeira questão finalizadíssima. Vamos lá para a nossa próxima questão. Fala galera, professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer a resolução da nossa segundíssima questão. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Simone vai escrever os dígitos 2025 nas caixas da conta ao lado, essas daqui, beleza? Qual alternativa mostra os dígitos na ordem que dá o maior resultado para a conta? Galerinha, para a gente obter o maior resultado, né, observe que aqui a gente tem uma soma, uma subtração e outra soma. Lembre-se que para obter o maior resultado, a gente tem que subtrair o menor número, certo? Então, na prática, qual vai ser o dígito decisivo dessa questão? É saber que exatamente nesta posição aqui, ó, do menos e depois dessa caixinha, a gente precisa colocar o zero, beleza? Colocando o zero, a gente observa que a soma vai ser o valor máximo, porque eu estou tirando zero, estou subtraindo zero, ok? E as outras opções, professor, as outras opções não importam. Então, na verdade, a gente só tem que buscar a alternativa que o zero está na terceira caixinha, beleza? E claro, né, só terá uma, porque senão teria mais de uma resposta correta. E se você observar, aqui o zero está na terceira caixinha, é a nossa alternativa aqui acima, a nossa alternativa letra E. Então, a nossa caixinha vai ficar 5, 2, 0, 2. Observe que vai ficar 5 mais 2, 7, menos 0 é o próprio 7, e mais 2, 9, beleza? Então, com isso, a gente finaliza essa segundíssima questão. Vamos lá para a nossa próxima questão. Professor Bruno Lima, vem comigo, vamos dar início à resolução da nossa terceira questão. Dá só uma olhada no que diz essa questão, meu povo. Qual das cordas vai formar um nó quando as pontas forem puxadas? A gente tem que entender que um nó, né, em cordas, basicamente a gente está entrelaçando as cordas, certo? Então, se a gente analisar as alternativas aqui, ó, a gente pode observar se ela vai estar entrelaçada ou não quando for puxada. Por exemplo, a nossa alternativa A, vou dar um zoom aqui para a gente poder analisar de uma forma melhor. Observe que quando a gente puxar essa parte aqui, ó, essa ponta e essa ponta aqui, a corda vai ser somente esticada, certo? Porque não está entrelaçada. Então, basicamente, a gente tem que buscar qual das cordas estão entrelaçadas, porque quando for puxar, a gente vai ter o nosso nó, certo? Então, a alternativa A não é, a alternativa B também não é, ela não está entrelaçada. A alternativa C parece estar entrelaçada, né?
mas na verdade também não, porque aqui, ó, para ela estar entrelaçada, essa parte aqui não poderia vir por baixo da corda, e sim por cima. Se ela tivesse vindo por cima, aí a gente teria o nosso nó. Então, não é a nossa alternativa C. Obviamente, não é a D, né? Se a gente puxar essa ponta para cá, já esticou a nossa corda. Então, com isso, a nossa alternativa correta, meu povo, é a nossa alternativa letra E. Observe que aqui sim está por cima, né? Então, quando puxar essa ponta e essa ponta aqui, formará aí sim o nosso nó. Então, essa questãozinha aqui, bem tranquila, né? Questão alternativa letra E. Finalizamos, vamos lá para a nossa próxima questão. Fala galera, professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer a resolução da nossa quarta questão. Dá só uma olhada no que diz essa questão, meu povo. Larissa gira o seu catavento, então aqui está o catavento dela, né? E a pergunta é, qual catavento abaixo é o dela? Então ela girou, obviamente, né, essa posição que está aqui inicialmente foi mudada. E qual desses daqui vai ser exatamente o catavento? Observe que o catavento dela tem um padrão, né? Então, ó, a gente tem uma peça cinza, depois é uma branca, depois uma preta, depois duas brancas, por fim mais uma preta para voltar para o cinza. Isso aí, ó, é a parte mais importante dessa questão, porque esse padrão, quando você girar, basicamente ele tem que ser mantido, beleza? Então, por exemplo, ó, observe que depois da nossa peça cinza, tem uma branca e depois uma preta. Então, aqui, ó, por exemplo, a nossa alternativa A não pode ser o catavento dela, porque após a peça cinza tem duas brancas, e não é isso que acontece no catavento dela. Observa o padrão do catavento dela, beleza? É uma cinza, depois vem uma branca, depois uma preta, depois duas brancas e, por fim, outra preta. A gente vai buscar esse padrão nas outras figuras, beleza? Observe que na letra B é uma cinza e depois duas brancas. Também não pode ser nossa letra B. Observe que na nossa letra C é uma cinza, depois é preta. Não, depois da preta tem que vir uma branca. Então não é letra C, tá vendo aí? E agora na nossa alternativa D, a gente tem uma cinza e depois outra preta. Outra preta? Claro que não, né? Então não pode ser nossa alternativa D. Restando aqui nosso gabarito correto, alternativa E. Dá só uma olhada, ó. Cinza, depois branca, depois preta, depois duas brancas e por último mais uma preta. Gabarito aqui, meu povo, realmente alternativa E. E com isso a gente finaliza essa questãozinha bem tranquila, beleza? Questão 4 finalizada, vamos lá para a nossa próxima questão. Fala galera, professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer a resolução da nossa quinta questão, beleza? Lembrando que preparatório completo para essa Olimpíada, primeiro link da descrição. Vem comigo aqui galerinha e vamos lá fazer leitura, interpretação e resolução, dá só uma olhada. Um dado comum tem faces com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. E a soma de pontos em duas faces opostas quaisquer é exatamente 7. O que isso significa para a gente? Que sempre que a gente pegar uma face, por exemplo, 5, a face que tem que estar oposta ao 5 terá que ser o 2, porque a soma vai dar 7, né? 5 mais 2 resulta em 7, beleza? E a pergunta é, olha só, qual dado abaixo pode ser comum? Então, basicamente, a gente vai fazer uma análise das nossas alternativas, beleza? Por exemplo, aqui a nossa alternativa E, se você observar, esse dado não pode ser comum. Por quê? Porque se essa face aqui é a face 5, a face 2 ela teria que estar exatamente aqui, ó, oposta a ela, e não em cima, beleza? Então, observe que esse dado aqui não pode ser comum, porque senão, se eu não colocar o 2 aqui, eu não vou ter que a soma vai dar 7. Então, isso aqui não pode ser um dado comum. A gente vai fazer a mesma análise para todas as alternativas, beleza? Vamos analisar agora a alternativa D. Dá só uma olhada. A face 4 está aqui acima, né? Para a soma dar 7, teria que ter a face 3. Mas a face 3 teria que estar abaixo, beleza? Colada com o solo e não na frente, ó. Então, esse aqui também não pode ser um dado comum, porque a soma não está dando 7, certo? Da mesma forma, a alternativa C. Observe que a face 6 está aqui acima, e para a soma dar 7, a face 1 teria que estar aqui, ó, colado no solo. E ele está na direita, né? Observe aí a nossa face 1.
Então, com isso, esse dado também não pode ser comum. Vamos para a nossa alternativa B. Dá só uma olhada, a face 5 está na frente, então a 2 teria que estar lá atrás, beleza? E não aqui na direita. Então, como a 2 está na direita e não atrás, significa que a soma, né, não pode ser 7. Se essa não vai dar 7, não é um dado comum, com isso ficando, né, para a gente a alternativa correta, letra A. Mas observe que esse aqui pode ser um dado comum, por quê? Porque lá atrás, que é a soma com 1 para dar 7, vai ser o 6, né, seria o 6. Aqui colado com o solo seria o 2. E lá na esquerda, né, exatamente o 3. Então, sim, esse dado aqui, ele pode ser um dado comum, considerando essas coisas, essas faces que eu acabei de falar, beleza? Então, questão 5, meu povinho, finalizada. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha e preparatório completo para essa Olimpíada. Primeiro link da descrição. Te vejo, então, na nossa próxima questão. Fala, galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da nossa questão 6 da Canguru 2025 do nível E. Isso mesmo. Lembrando que se você quiser o preparatório completo para essa Olimpíada, acesse meu preparatório no primeiro link da descrição. Vem comigo, vamos fazer a resolução aqui da nossa questão 6. Olha só o que diz. Alex deixou seu chinelo sobre o piso cheio de riscos. O que ficou escondido pelo chinelo de Alex? Então vamos lá, olha só. Basicamente a figura que a gente tem aqui, né? A gente precisa completar esse padrão. Então observe, por exemplo, que esse risco aqui, ele continua exatamente nesse padrão aqui, certinho? Então eu vou fazer somente a parte do chinelo, ok? Então esse risco aqui continua nesse padrão. Esse daqui, ó, continua nesse padrão aqui, tá vendo aí, ó? Ele é um pouquinho curvo, né? Vamos fazer um pouquinho curvo, mais ou menos assim. Esse risco aqui de baixo também, né? Então esse risco continua assim. E claro, tem esse daqui, olha só. Esse outro risco continua assim. E agora a gente só observa qual é o padrão que se encaixa a isso. Claramente a gente consegue ver que é o padrão da nossa alternativa letra B, belezinha? Então, tranquilamente, uma questão muito simples e fácil. Vamos lá para a nossa próxima questão. Agora, professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer a resolução da nossa 7ª questão. Olha só o que diz. O canguru Kelvin foi da escola para o zoológico seguindo as instruções. Então, ó, 2 para cima, 2 para diagonal, 1 para diagonal e 4 para a esquerda. Como mostrado ao lado. Aqui está o esquema que ele utilizou, beleza? Aí ele fala bem assim, ó, depois ele saiu do zoológico. Então, ele saiu daqui, ó, do zoológico, beleza? E seguiu as instruções. Vamos fazer essas instruções, né? Ó, 3 para a direita. Então, vamos lá. 1, 2, 3 para a direita. Observe aí 3 espaços. 2 na diagonal para cima. Então, 1, 2. E, né, 2 setas para cima. 1, 2, chegando aqui. E a pergunta é, em que casa Kelvin chegou? Claramente, nosso gabarito aí, alternativa letra A. Belezinha? Finalizamos essa questão. Vamos lá para a nossa próxima questão. Professor Bruno Lima, vem comigo fazer a resolução aqui da nossa 8ª questão. Olha só o que diz. Qual figura abaixo Jorge pode montar com essas 3 partes? Quando a gente tem questões dessa forma, o que eu recomendo sempre para você é identificar alguma das partes, se ela tem algum padrão. Por exemplo, a parte que está aqui no meio, a gente observa que ela tem 2 triângulos, e esses 2 triângulos estão do mesmo lado do nosso graveto. Eles estão aqui, por exemplo, apontando para cima. Observe que com isso a gente pode fazer a eliminação de alguma das alternativas. Por exemplo, na nossa alternativa letra B, observe que os triângulos não estão do mesmo lado do graveto, estão opostos, um de um lado e outro do outro. Então, obviamente, não pode ser a nossa alternativa correta. Assim como a nossa alternativa da letra A. Olha só, um de um lado, outro do outro. Então, não é a A. Assim também como não pode ser a C.
Porque a C nem tem esse daqui, ó, nem tem esse, que são dois triângulos no mesmo graveto. Ó, se você observar, aqui a gente tem um triângulo só, nesse um triângulo só e nesse um triângulo só. Não pode ser a nossa alternativa letra C. Observando a nossa alternativa letra D, aqui, ó, observe que os triângulos estão em posições diferentes no meu graveto, então não pode ser a letra D. Claramente o nosso gabarito é a alternativa letra E. Olha aqui os gravetos, né, o graveto do triângulo, os dois para o mesmo lado. Esse o padrão, ó, dois quadrados, um de um lado, outro do outro. Aqui está. E claro, né, o nosso último padrão aí de quadrado e triângulo. Finalizando então essa questãozinha, questão finalizada. Vamos lá para a nossa próxima questão. Professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer a resolução aqui da nossa nona questão. Olha só o que diz. Nico faz contas com conchas e pérolas. Cada concha vale 6 e cada pérola vale 1 para ele. Qual alternativa contém o valor de 16 para Nico? Então vamos lá. Cada concha vale 6, cada pérola vale 1. Na nossa alternativa a gente tem duas conchas, então é 6 mais 6. E tem uma pérola, então vale 1, não é isso? Total, né, vai dar exatamente 13. Não é a nossa alternativa correta, porque ele quer 16. Vamos para a nossa alternativa B. Tem uma concha que vale 6 e tem aqui, ó, 9 pérolas. Cada pérola vale 1, então o total vale 9, né? 9 aqui mais 6 dá 15, então não é a alternativa correta. Alternativa C, a gente tem 3 conchas. Então é 6 mais 6 mais 6. Ou você poderia fazer, né, 6 vezes 3, ok? Que aqui, na verdade, dá 18. Então, não deu a quantia que Nico quer. Vamos para a nossa alternativa letra D. Tem uma concha que vale 6 e tem 5 pérolas. Cada uma vale 1, então total vale 5. 6 mais 5 dá exatamente 11. Não é a quantia que Nico quer. E agora a gente vai fazer a nossa alternativa correta, porque só sobrou ela. E aqui a gente tem duas conchas, então 6 mais 6. E a gente tem 4 pérolas, então mais 4, né? 6 mais 6 dá 12, mais 4, exatamente aí 16. Então, com certeza, é o nosso gabarito, alternativa letra E, belezinha? Fala, galerinha, professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer a resolução aqui da nossa 10ª questão. Olha só o que diz. Ana, Bia e Carlos têm alguns biscoitos com formato de canguru nos seus pratos. Os pratos, né, são esses daqui, ó, da Bia, da Ana e do Carlos, beleza? Sobraram 15 biscoitos, que são esses daqui, ó, que sobraram. Eles querem dividir esses 15 biscoitos entre eles para que cada um fique com a mesma quantidade de biscoitos. Então, ó, quando juntar os biscoitos que estão aqui com aqueles biscoitos lá e distribuir, cada um vai ter que ficar com a mesma quantidade. E a pergunta é, Ana precisa ganhar mais quantos biscoitos? Primeiro, o que a gente pode começar a pensar? Quantos biscoitos tem no total? Então, olha só, são 3 biscoitos da Ana, são 4 da Bia e aqui são 5 do Carlos. Se a gente somar isso aqui, vai dar exatamente 12 biscoitos, beleza? E aqui, né, sobraram 15 biscoitos. A gente já sabe porque falou no enunciado. Então, no total, a gente tem quantos biscoitos? Tem os 12, né, que são os biscoitos dos 3, mais os 15 que sobraram. Então, tem um total de 27 biscoitos. Lembre-se que a quantidade vai ser igual para ambos. Esse total ele deve ser repartido em partes iguais. Logo, a gente pode fazer uma divisão, né? A gente pode pegar os 27 biscoitos e dividir por 3 para saber quantos biscoitos vai ficar cada um deles. Então, vamos lá, né? 27 dividido por 3, na tábua do 3 para dar 27, aqui é o 9, né? 9 vezes 3 dá 27, para 27 resto 0. Então, na verdade, cada um precisa ficar com 9 biscoitos.
cada um precisa ficar com 9 biscoitos. Observe que o Carlos já tem 5. Para ele ficar com 9, a gente tem que dar mais 4 para ele. A Bia já tem 4, para ela ficar com 9, tem que dar 5. E a Ana já tem 3, para ela ficar com 9, aqui a gente tem que dar 6 biscoitos para ela, totalizando ali em cima em azul os 15, né? Então, observe que quanto aí Ana ganhou a mais em biscoitos, ela ganhou 6 biscoitos, então nosso gabarito aí, exatamente a alternativa letra C, belezinha? Com isso a gente finaliza essa 10ª questão, vamos lá para a nossa próxima questãozinha. Professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da nossa questão 11 da Canguru 2025 do nível E. Não se esquece de deixar seu like, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal. Lembrando que se você quiser ter acesso a um preparatório completo para essa Olimpíada e medalhar, acesse meu preparatório no primeiro link da descrição, belezinha? Vem comigo aqui e vamos fazer a resolução da nossa questão 11. Olha só o que diz. As baterias dos celulares de 5 amigos estavam totalmente carregadas. Benício gastou a mesma quantidade de bateria que Ana e Cristina gastaram juntas e ficou sem bateria. Observe, né, que o único número aí que está totalmente descarregado sem bateria é o 3. Então a gente já sabe que é a bateria de Benício, né? Vamos colocar aqui um B de Benício, beleza. Agora observe que o do Benício, né, é a junção aqui das cargas que foram gastas entre Ana e Cristina. Então, quais aí baterias, né? Lembre-se que a parte preta é a parte que ainda tem bateria e a parte branca vazia é a parte que foi gasta. Quais aí dos números que da parte branca no total vai dar a bateria totalmente descarregada? Observe, né, que é justamente aqui, ó, o 4 e 5. Por quê? A 4, observe que gastou como se fosse um pontinho, né? E aqui, ó, na 5, observe que gastou, né, foi gasto 3 pontinhos mais ou menos, beleza? Então, considerando aqui que a gente fosse dividir nossa bateria em 4 partes iguais, né, 3 pontinhos mais um pontinho, é exatamente igual a 4 pontinhos. Então, a de Benício, né, que gastou totalmente, é a mesma coisa que Ana e Cristina gastaram. Então, quem é Ana e quem é Cristina, na verdade, aqui não vai importar. Então, eu vou colocar Ana e Cristina, certinho? Observe que o que elas gastaram é totalmente, né, o que Benício gastou, que é a bateria completa. As duas gastando juntas, beleza? Vamos ler o restinho, olha só. Davi não gastou bateria. Obviamente, então, Davi, né, é aqui a nossa primeira bateria. E a pergunta é, qual é o número da bateria do celular de Eduardo? Aqui sobrou, né? Então, Eduardo é justamente aqui, ó, o nosso 2. Gabarito, então, alternativa letra B. Com isso, a gente finaliza essa questão. Não se esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e preparatório no primeiro link da descrição. Professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer a resolução da nossa questão 12. Olha só, quais peças devem ser usadas para completar o tabuleiro ao lado, seguindo o padrão de cores? Então, a gente tem aí a peça 1, 2, 3, 4 e 5, né? A gente vai utilizar duas peças. Vamos observar esse padrão aqui. Note uma coisa interessante, eu vou contornar, né, aqui a parte da peça, beleza? Por exemplo, essa peça aqui é uma das que vão ser usadas. Quando ele fala padrão, é porque observe que é um tabuleiro, né? Tem as partes pretas e as partes brancas. Então, a gente tem que seguir o padrão de cor preta e cor branca. Para não confundir, eu vou fazer o quê? Eu vou pintar a cor que seria preta de vermelho, beleza? Então, seguindo o padrão aqui, essa parte precisa continuar vermelha. Observe que é uma colorida e outra branca, né? No caso, preto e branco, certinho? Como essa daqui, ó, é branca, significa que a próxima da esquerda é preta, né? Então, vou pintar de vermelho, ok? Lembre-se que nosso padrão é dividido assim, certinho? Então, observe que essa aqui também deve ser colorida de vermelho, ficando exatamente, né, uma parte colorida, no caso preto, né, ou vermelho, outra parte branca. E assim em diante,
Então, a primeira peça é justamente essa daí. Observe que essa peça precisa ter, ó, esse formato, né, isso. E além disso, além de ter esse formato, observe que é preto, 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 no meio branco e lá na pontinha branca, certinho? Então, se a gente for comparar, observe que a pontinha aqui, ó, dessa não é branca, então não pode ser a 3, beleza? Observe também aqui, ó, que essa pontinha, quando a gente girar essa peça, já que a gente tem que colocar ela nessa posição, a pontinha estaria desse lado aqui. Então não pode ser essa. Logo, a única que sobra é a nossa peça 1, beleza? Então a gente já sabe que uma das peças vai ser a 1. Vamos lá para a nossa próxima peça. Chega aqui a peça que está logo aqui abaixo. Eu vou contornar aqui com vocês, nesse verde. E a gente vai fazer o mesmo processo, beleza? Vamos pintar. Eu vou pintar de uma outra cor para ficar bem mais simples de visualizar. Então, observe aqui, ó, que como essa peça de cima é preta, a de baixo tem que ser branca, mas essa outra aqui tem que ser preta, ó. Então, eu vou pintar aqui, né, do nosso laranja, amarelo, alaranjado. Beleza, dividindo aqui, observe que essa aqui tem que ser a outra peça preta. Sempre vai ser, né, uma preta, uma branca e assim em diante. Então, esse contorno verde com essas duas peças pintadas é o que a gente quer, certo? Lembre-se que nesse padrão a gente só pode utilizar aqui claramente a 2 ou a 5, certo? Observe que as extremidades aqui precisam ser brancas e as partes do meio, né, que são pretas. Então, quando a gente girar essa aqui nesse sentido, a gente vai observar que é justamente ela que se encaixa nesse padrão. Então, a outra peça a ser utilizada é a 5, ficando então 1 e 5, 1 e 5, gabarito, alternativa letra B, belezinha? Finalizamos essa questão, vamos lá para a nossa próxima questão. Vem comigo, vamos fazer a resolução aqui da nossa questão 13. Olha só que diz. Renata alimenta 6 ovelhas. Ela dá 210 gramas de legumes para as ovelhas no almoço. Para a ovelha menor, que é essa daqui, ó, ela dá o dobro dos legumes que dá para cada uma das outras. Quantos gramas de legumes a ovelha menor recebe? Olha só, se ela dá o dobro, significa então que a menorzinha come por 2, né? Por ela e mais uma ovelha. E a gente tem no total 210 gramas. Observe que, como ela vai dividir igualmente, a gente pode fazer uma divisão aqui. Por quanto a gente vai dividir? Agora, aqui vai ser a chave para poder realmente terminar essa questão. Por quanto a gente vai dividir? Por 6, já que são 6 ovelhas? Não. Precisamos dividir por 7. Por quê? Porque a menorzinha come por 2. Ela ganha o dobro. Então, por isso que a gente precisa, na verdade, dividir por 7, ok? Então, vamos lá, né? Dividir por 7. 210 dividido por 7, qual o número, né? Pegando 21 aqui para ficar fácil, vai ser o 3. 3 vezes 7, 21. Resta o 0 e o 0 que sobrou vai lá para o quociente. Então, as porções aqui ó, de legumes são de 30 gramas. E como a menorzinha come o dobro, a menorzinha come 60. Então, a distribuição vai ser assim, ó, 60 para essa e 30 para as demais. Olha só como é a distribuição, tá vendo? Menorzinha come o dobro. Quer ver? Vamos somar? 30 mais 30, 60, mais 30, 90, mais 30, 120, mais 30, 150, 150 mais 60, 210. Tá vendo aí? Deu certinho. E observe que a menorzinha come o dobro das demais. Então, quantos gramas de legumes come a ovelha menor? Exatamente 60 gramas. Então, nosso cabrito aí é a alternativa letra B. Finalizamos essa questão. Vamos lá para a nossa próxima questão. Professor Bruno Lima, vem comigo, vamos fazer a resolução da nossa questão 14. Olha só. Tom quer cortar uma pizza em 2 metades. Ele quer a mesma quantidade de azeitonas nas 2 metades.
Então pode fazer isso cortando a pizza de duas maneiras diferentes. Quais os números mostram essas duas maneiras de cortar a pizza? Olha só, aqui a gente poderia tranquilamente testar todos os números e contar as azeitonas, não é isso? Poderia funcionar e vai funcionar. Mas eu te ensino aqui, ó, o raciocínio por trás da questão. Primeiro, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em qual é o total de azeitonas. Então vamos lá contar, né? Observe que aqui tem 5, 6, 7, 8, 9. 9 com 4 dá exatamente 13. 14, 15. Com 3, 18. Como ele vai dividir em duas partes iguais e tem que ficar com a mesma quantidade, aqui a gente pode dividir por 2 e verificar que a gente precisa de 9 azeitonas. Então, basicamente, agora a gente vai cortar a pizza e vai verificar onde fica com 9 azeitonas. Se tiver 9 azeitonas de um lado, é porque do outro lado também vai ter 9, e aí fica muito fácil, beleza? A gente não vai precisar ficar observando todos os cortes. Vamos olhar esse corte 2. Quantas azeitonas ficou de um lado? Ó, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse corte 2 é um dos cortes possíveis, beleza? Porque ficou 9 de um lado e 9 do outro. E outro corte, será que esse daqui, o 4? Vamos ver, né? A parte de baixo ficou o quê? Ó, 2 com 4 dá 6, 7, 8, 9. Sim, também ficou 9 azeitonas, então em cima tem 9, já que no total são 18. Então, claramente, a gente pode observar que os cortes são 2 e 4. 2 e 4 aqui, gabarito, isso mesmo, alternativa letra D, belezinha? Olha só como é fácil quando a gente pensa, né, no conceito que vem por trás da questão. Vamos lá para a nossa próxima questão. Professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer a resolução da nossa 15ª questão. Olha só. Maria vai preencher as figuras abaixo com os números 1, 2, 3, 4, 5 e 7. O 6 já está lá, né? O número em cada círculo deve ser igual à soma dos números dos dois quadrados. Vamos entender basicamente o que significa. Se eu colocar qualquer número aqui, por exemplo, 2, esse círculo vai ser a soma desses dois, que no caso seria 8. Que aí a gente observa que não tem o 8 para utilizar, né? Beleza, é só para você entender. Mas vamos lá, né? Qual número Maria deve colocar no círculo cinza? Vamos lá. Vamos raciocinar aqui sobre essa figurinha. Observe que o maior número possível que a gente tem para utilizar é o 7. Então, qual número eu tenho que somar com o 6 para dar 7? Por quê? Observe que não importa qual seja outro número, exceto o 1, a gente não vai conseguir colocar aqui. Por exemplo, se eu colocar o 2 vai dar 8, mas eu não tenho o 8 para utilizar. Se eu colocar o 3 vai dar 9, mas eu não tenho 9. Então, na verdade, obrigatoriamente, aqui nessa posição precisa ser o 1. E como o círculo tem a soma, né? 6 mais 1 dá 7. Então, a gente já completou essa parte aí, beleza? E agora, qual número a gente vai colocar aqui? A gente pode testar. Será que eu poderia colocar, por exemplo, o 2? Se eu colocar o 2, aqui vai ter que ser o 3, não é isso? E ali, ó, para a gente sobrou exatamente o 4 e o 5. Mas observe que colocando o 4, a gente não tem como ser 5. Então, na verdade, aí não é o valor 2. Beleza? Então, vamos tirar. Será que é o valor 3? Se eu colocar o valor 3 aqui, observe que aqui abaixo vai ter que ser o 4, certo? E aqui, ó, para a gente sobrou o 2 e o 5. Claramente, a gente pode colocar o 2 aqui. E 3 mais 2 dá 5, completou certinho, tá vendo aí? Então, observe que o número que ficou no círculo cinza é o número 4, nosso gabarito dessa questãozinha, beleza? Finalizamos aqui, vamos lá para a nossa próxima questão. Venha, professor Bruno Lima, aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da nossa questão 16 da Canguru 2025, nível E. Isso mesmo. Lembrando que se você quiser ter acesso a um preparatório completo para essa Olimpíada, acesse o meu preparatório no primeiro link da descrição. Vem comigo e vamos fazer a resolução da nossa questão 16. Olha só o que diz.
Beto está montando um quadrado com 4 peças retangulares. Ele já usou 3 peças, que são essas 3 aqui. Qual será a quarta peça? Olha só que coisa interessante. Ele está montando um quadrado, certo? Observe que, em relação a essas 3 peças que a gente tem, essa aqui ó, tem altura 4 e largura 2. Essa daqui tem largura 5 e altura 2, né? Largura ou comprimento, né? A gente pode falar comprimento aqui também, certo? Comprimento 5 e altura ou largura 2. E essa aqui tem comprimento 6. Obviamente, né? Se eu tenho aqui uma peça com comprimento 6, significa que o meu quadrado também terá comprimento 6 ou mais, certo? Aqui a gente vai montar um quadrado, então, com comprimento 6. Outra forma de ver isso, já que é um quadrado, é a gente contar o total de peças, beleza? Mas aqui, ó, como a maior peça tem 6 quadradinhos, a gente vai ter que fazer um quadrado com comprimento 6. Como a gente poderia organizar essas peças? Vamos fazer assim? Vamos montar as peças. Então, eu vou fazer aqui ó, nossa figura. Vou transportá-la para cá. Vou fazer aqui essa outra. Olha só. Vou fazer no mesmo padrão aqui, mais ou menos. Tá vendo aí, ó? Mais ou menos. Não vai ficar perfeito para o vídeo não ficar muito longo. Vamos também transportá-la para cá. E claro, né? Opa, dobrei aqui. E claro, né? Fazer a nossa última peça. Para a gente poder exatamente estar montando aí. Deixa eu só arrumar, né? Para ficar aqui também certinho. Para a gente estar montando esse quadrado. Então, olha aqui. Já temos aí a nossa peça, beleza? Observe que, como a maior quantidade é aqui do nosso quadrado, né? Lado 6, a gente pode montar, uma das formas que a gente pode montar é assim, ó. Observe que essa parte aqui tem lado 5, né? Para virar lado 6, o que a gente pode fazer? Girá-la. Observe que, encaixando aqui, também ficou lado 6. Beleza? E essa outra, como a gente vai fazer? A gente pode tranquilamente pegar essa pecinha aqui, também girá-la. Opa, deixa eu deixar aqui no mesmo tamanho. E a gente vai girá-la. E observe que para virar lado 6 é só eu colocar aqui, ó, onde tem um pedacinho de 2. Beleza? Ficamos com essa peça então. Agora a gente vai observar o que encaixa nessa peça, beleza? O que encaixa nessa peça? Olha só, uma das formas de fazer é completando aqui. Vamos completar aqui mais ou menos. Então, observe que eu preciso tranquilamente de uma peça que tenha lados 3 por 4. É o que eu completei para poder virar o meu quadrado. Lados 3 por 4 não pode ser nossa letra D, não pode ser C, não pode ser B. A letra A tem 3 por 5, então o nosso gabarito é a alternativa letra E, lados 3 por 4, que é o nosso pedacinho aqui em vermelho. Finalizamos então nossa questão. Vamos lá para a nossa próxima questão. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo, beleza? Vamos lá para a nossa questão 17. Professor Bruno Lima, vem comigo e vamos responder a nossa questão 17. Olha só o que diz. A figura ao lado foi montada com retângulos iguais. A altura da figura é 60, então a gente observa aqui, né, tranquilamente, 60 centímetros. Qual a alternativa que mostra a altura e a largura de cada retângulo? Observe que essa altura 60, ela é composta por um pedaço de largura, por um comprimento total e outro pedaço de largura. Então, são duas larguras mais um comprimento. Então, o que a gente vai fazer? Em todas as alternativas, inicialmente, a gente vai multiplicar a largura por 2, somar com o comprimento. O que der 60 é candidato a ser a nossa questão verdadeira, beleza? Nossa alternativa correta. Então, vamos lá, olha só. Largura 8. 2 vezes 8 dá 16. 16 mais 40 dá 56, então não pode ser a nossa alternativa A, porque tem que dar 60, beleza?
Alternativa B, a gente tem 2 vezes 10 mais 40. 2 vezes 10 dá 20, mais 40 dá 60. Pode ser a B. Letra C, 2 vezes 12, que dá 24, mais 40 dá 64. Não pode ser a C. Letra D, 2 vezes 8, que dá 16, mais 44, que dá 60. Será que é a D? Vamos lá para E. 2 vezes 10, que dá 20, mais 50, dá 70. Não pode ser a E. Agora, será que é a B ou a nossa alternativa D? Olha uma coisa importante que a gente precisa visualizar aqui. Observe que essa medida, esse comprimento, é exatamente igual a 4 larguras. Então, esse comprimento do meio, que pode ser o 40 na letra B ou o 44 na letra D, precisa ser exatamente 4 larguras. E se você observar, na letra D, isso não vai dar certo. Porque 44 não é igual, é diferente que 4 vezes 8. 4 vezes 8 dá 32 e não 44. Mas se você observar na letra B, né, 4 vezes 10 dá 40. Então, sim, nosso gabarito aqui tranquilamente é a nossa alternativa letra B. Belezinha? Acabada essa questão, vamos lá para a nossa próxima questão. Professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer a resolução aqui da nossa questão 18. Olha só o que diz. Maria tirou foto de 6 joaninhas. As joaninhas têm 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pintas. Ela tirou 4 fotos com 3 joaninhas em cada. As joaninhas apareceram nas fotos a mesma quantidade de vezes. Então, isso aqui é muito importante. Elas apareceram nas fotos a mesma quantidade de vezes. As 3 primeiras fotos que Maria tirou estão aqui. E a pergunta é, as joaninhas da quarta foto têm um total de quantas pintas? Ou seja, somando, né, aí a quantidade das 3 joaninhas da quarta foto. Vamos lá, primeira coisa. Vamos identificar aqui quais são os tipos de joaninha. Observe, por exemplo, que aqui a gente tem uma joaninha com uma pintinha e outra com uma pintinha, certo? Temos aqui joaninha com 2 pintinhas e não tem outra, né, com 2 pintinhas, observe. Temos aqui a joaninha com 3 pintinhas, 3 pintinhas. Temos aqui a joaninha com 4 pintinhas e não tem outra com 4 pintinhas. Temos aqui uma joaninha com 5 pintinhas e a outra com 5 pintinhas está aqui. E claramente somente uma joaninha com 6 pintinhas. Observe que 3 tipos de joaninhas, elas apareceram somente uma vez. A joaninha de 2 pontinhos, a joaninha de 4 pontinhos e a joaninha de 6 pontinhos. Elas apareceram somente uma vez e as demais apareceram 2 vezes. Então, o que tem que ocorrer? Que elas têm que aparecer a mesma quantidade. Olha só, lá em vermelho, a mesma quantidade de vezes. Então, significa que na terceira foto, a gente vai ter uma joaninha com 2 pintinhas para formar o par com aquela, uma outra com 4 pintinhas e uma outra com 6 pintinhas, para aí sim formar, né, a mesma quantidade de fotos, a mesma quantidade de vezes que elas apareceram. E como ele quer o total, né, a gente vai fazer o quê? 2 mais 4 mais 6, que dá exatamente 12. Logo, o nosso gabarito aqui, alternativa letra D, belezinha? Então, questãozinha finalizada, vamos lá para a nossa próxima questão. Professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer a resolução aqui da nossa questão 19. Olha só o que diz. Neia dobrou uma folha quadrada ao meio, depois dobrou a folha ao meio de novo, como mostra a figura que está aqui. Em seguida, Neia cortou alguns pedaços dessa folha enquanto a folha estava dobrada. A folha ficou assim quando Neia a desdobrou. Ali, né, bonitinha que só? Qual figura mostra como a folha
Foi, olha só como a folha dobrada ficou depois de cortada. Então, quando ela dobrou e cortou, como é que ficou? Observe que esse quadradinho aqui, ele veio de uma dobradura aqui na horizontal, e quando dobrou na horizontal, depois fez essa dobradura na vertical. Então, as únicas dobraduras que foram feitas foi na horizontal e na vertical. Então, a gente pode fazer aqui, ó, nossa dobradura na vertical e nossa dobradura na horizontal. O que ficou aqui, ó, é justamente o nosso quadradinho. Então, olha só como ela fez os recortes. Ela fez exatamente como está na nossa alternativa letra B. Então, a questão aqui, né, de raciocínio muito simples e fácil, que eu tenho certeza que vocês acertaram. Vamos lá, então, para a nossa próxima questão. Professor Bruno Lima, vem comigo e vamos dar início à resolução da nossa questão 20. Olha só o que diz. A figura mostra o calendário de um certo mês sem os números dos dias. A soma dos números que devem ficar nas duas casas destacadas é 29, que é esta casa e esta casa aqui. A soma dos valores tem que dar 29. Em qual dia da semana esse mês começa? Olha só, uma coisa importante, né? Para dar 29, a gente tem diversas aí possibilidades. 1 mais 28, 2 mais 27 e assim em diante. Só que a gente precisa observar uma coisa. Há exatamente uma distância considerável aqui, ó, em relação a essas duas casas. Por exemplo, vamos supor que aqui fosse dia 1, né? Aqui teria que ser dia 28. Mas observe que não tem espaços suficientes para poder estar aí, né, no nosso do 1 até o 28, porque aqui seria 2. Olha só, eu vou colocar de uma forma mais rápida. Seria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Está vendo que é impossível dar exatamente 28? Porque esse espaço aqui é curto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar esse valor para poder testar. Claro, de modo que, né, essas duas casas batam exatamente nas quantidades. Então, a gente pode começar aqui em qual número? Eu recomendaria, né, a gente começar de um número baixo. Qual número a gente poderia estar pensando? Se você pensar do início do calendário, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Aí será que 11 mais quanto que dá 29? 11 mais exatamente 18, né? Então, o 18 será que chega aqui? Lembrando que é 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não, não chega. Outra coisa importante, lembre-se toda vez que você tem qualquer número, o número de baixo é um número 7 a mais. Então, o que significa? Que, por exemplo, ó, se aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está vendo que aqui virou 8? Porque é 7 a mais. Então, a gente tem que considerar isso. Logo de baixo aqui seria o quê? Mais 7, 20. Opa, mais 7, 15. Então, a gente teria 1, 8, 15. Beleza? Então, considerando isso, a gente vai chegar aqui no número que, por exemplo, a gente poderia ter o 8 aqui. O 8, a gente teria o quê? 9, 10, 11, lembrando que 8 mais, quanto que dá 29? 8 mais 21, né? Tem que chegar lá no 21. 11, 12, 13, 14, 15. A gente sabe que de baixo não é mais 7, 22. A gente também poderia fazer dessa forma. Observe que deu exatamente da forma certa, beleza? Aqui seria o 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e assim em diante, beleza? Ah, professor, eu precisaria ficar testando todas as possibilidades? Claro que não. Você sabe que sempre o de baixo ele é 7 a mais. Então, se você, por exemplo, chegar aqui, eu vou apagar tudo isso. A gente já sabe que é o 8 lá, né? Se você colocar aqui, por exemplo, o 3, mais 7, 10, mais 7, 17. Então, aqui seria o 16. 3 mais 16 dá 29? Claro que não, beleza? Então, a forma de testar seria essa. Não importa qual seria o número que você colocaria, no caso, nossa resposta aqui, esse lugar é o lugar do 8, mais 7, 15,
mais 7, 22. Quem vem antes do 22 é 21. Então, 8 mais 21 dá 29, está certo. Agora, para a gente ter a nossa resposta, né, a gente vai fazer o quê? Ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou você lembraria que o de cima é 7 a menos, né? Então, observe que esse mês começa numa quinta-feira. Nosso gabarito, então, alternativa letra D, belezinha? Fizemos aí a resolução dessa questão. Olha só como é importante conhecer todos os conceitos e aprender, né, matemática da forma certa, beleza? Vamos lá, então, para a nossa próxima questãozinha. Fala, galerinha, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês aqui a resolução da nossa questão 21 da Canguru 2025 do nível E. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, lembrando que preparatório completo para essa Olimpíada no primeiro link da descrição, beleza? Vamos lá fazer leitura, interpretação e resolução dessa questão 21. Olha só. Leandra montou uma pilha de cubos no canto da sala, como mostra a figura ao lado, que é aquela ali acima. Ela usou cubos pretos e cinza e organizou esses cubos sem que a face de um cubo encostasse na face de outro cubo de mesma cor. Então, por exemplo, né, a gente pode observar um cubo preto, o que vai estar ao lado precisa ser de outra cor e não preta, beleza? Vamos lá. Um cubo preto, um dos cubos pretos da pilha está montado na figura. Cada cubo em branco é preto ou cinza. Qual é a vista de cima da pilha de cubos? Então, observe que, por exemplo, né, o que está lá ao lado daquele cubo preto não pode ser preto, tem que ser cinza. Vamos dar um zoom? Olha só, bem melhor de visualizar aqui, né? O que eu quero aqui que vocês entendam. Se esse cubo aqui é preto, né? Esse aqui que eu vou colocar um P, ele não pode ser preto, certo? Na verdade, ele é cinza, certo? Esse aqui sendo cinza, o que está ao lado, que é esse daqui que eu estou fazendo um pontinho, ele não pode ser cinza. Ele precisa ser preto, beleza? Então, aqui a gente vai colocar um P sempre nos cubos que são pretos, certinho? Da mesma forma, esse aqui no canto precisa ser preto, tranquilo? Mesma coisa. Observe uma coisa interessante, olha só. O cubo que está abaixo desse preto, literalmente, imediatamente abaixo, ele é cinza, certo? E observe que esse cubo que está abaixo do preto, ele é cinza, ele está tocando nesse cubo aqui. Como ele está tocando nesse cubo, esse cubo não pode ser cinza. Então, obrigatoriamente, ele precisa ser preto. Da mesma forma, esse daqui. Exatamente igual. Beleza? Observe que esse aqui sendo preto, significa que esse aqui é cinza. E logo, esse outro aqui é preto. Da mesma forma, esse aqui do canto. Ele também é preto porque esse aqui do meio precisa ser cinza. Agora, falando da parte de cima. Observe que esse aqui sendo preto, o que está abaixo desse que eu estou colocando o ponto, que é colado com ele, o que está abaixo do ponto, ele é cinza. Logo, o que está abaixo é cinza, o que está acima precisa ser preto. Como esse aqui está colado, ele precisa ser cinza, como o outro lá está colado, precisa ser preto. Observe ainda que, se esse aqui é preto, ele está colado no que está abaixo desse que eu estou fazendo um ponto. O que está abaixo dele é um cinza. Logo, o que está acima não pode ser cinza, precisa ser preto. Então, essa é a configuração, beleza? Observe que todas as partes aqui da borda precisam ser pretas. Depois, a gente tem uma camada aqui com cinza, na verdade, né? Depois a gente tem aí outra camada com preto, finalizando em cinza. Então, agora a gente vai observar o nosso gabarito. Isso mesmo, gabarito alternativa letra D, beleza? Camada com preto, camada com cinza, camada com preto e aí camada com cinza, que é somente um bloquinho. Finalizamos essa questão, vamos lá para a nossa próxima questãozinha. Professor Bruno Lima, vem comigo, vamos fazer a resolução aqui da nossa questão 22. Olha só o que diz.
Duas balanças foram usadas para fazer pesagens com 3 tipos de objetos e os resultados estão mostrados ao lado. Aqui a gente tem, né, as duas balanças. Lembre-se que a parte mais baixa que está a balança é a parte mais pesada, né, que possui mais massa, ok? Cada tipo de objeto tem um peso diferente. Os objetos podem ter 1, 2, 3, 4 ou 5 quilogramas. Quantos quilogramas tem o nosso quadrado? Certinho, o nosso bloquinho quadrado. Vamos lá. Vamos identificar aqui, ó. Observe que na primeira balança, que é essa aqui da esquerda, 2 estrelas é um peso mais leve, né, do que um quadrado só. Então, observe que faz sentido a gente falar que a estrela, por exemplo, pesa 1. Ela pesando 1, eu tenho ali, ó, 2, né? 2 vamos falar que são quilogramas, certo? Então, eu tenho 2 quilos. Observe que, como esse quadradinho ele precisa pesar mais que 2 quilos, eu não posso colocar o número 2 lá no quadradinho, né? Eu tenho que colocar o número 3. 3 ou mais, né? Poderia ser 4 ou 5 também. Mas vocês vão entender por que eu estou colocando o número 3 aqui no nosso quadradinho, certo? Porque na outra balança, observe aqui, ó, que os quadradinhos, eles pesam menos que as esferas, que no caso são os nossos círculos, né? Então, observe que se eu colocar 3, aqui eu tenho quanto no total? 3, 6, 9. Ué, se eu tenho disponível para usar de 1 a 5, e aqui eu tenho 9 de um lado e tem que ser mais leve do que o outro, obrigatoriamente a gente tem que colocar o 5 aqui. Porque 5 mais 5 dá 10. Aí observe que a gente tem um padrão certinho. Ah, professor, e se eu colocasse 4 no quadradinho? Vamos testar? Se você colocasse 4 no quadradinho, beleza, seria mais pesado que as 2 estrelas, só que nessa parte aqui ficaria 12. E como você só tem até 5 para poder usar, 12 não é mais leve que 10, certo? Então, observe que não daria certo colocando outro valor a não ser o 3. Então, nosso gabarito claramente é a nossa alternativa letra C. Ela pesa 3, beleza? Aí os nossos quilogramas. Questão 22 finalizada, vamos lá para a nossa próxima questão. Professor Bruno Lima, vem comigo fazer a resolução da nossa penúltima questão dessa provinha. Olha só o que diz. As figuras mostram 5 tubos de vidro iguais, com bolas iguais e água. O nível de água nos tubos 1, 2 e 3 é o mesmo. O nível de água nos tubos 4 e 5 é o mesmo. E é o dobro nos outros tubos. Todas as bolas são retiradas do tubo. Qual tubo tem menos água? Então, olha só. Como as quantidades aqui, ó, do 1, 2 e 3 de água é a mesma, e a do 4 e 5 é a mesma, e claro, do 4 a 5 é o dobro, observe que para ser mais fácil de entender, a gente pode dar valores. Por exemplo, eu vou dizer que aqui tem 50 ml, certo? Então, a gente tem 50 aqui, 50 aqui, 50 aqui. É claro que no 4 e 5 tem um dobro, né? Então, teria 100 e 100 ml de água, certo? E vamos dizer que aqui as nossas esferas têm um volumezinho de 10, certo? 10 cada uma. Quando a gente tirar, por exemplo, essa esfera daqui, ó, a gente está tirando 10, ficando então 40. Observe que quando tirar essas duas esferas, como tem 50, né, eu vou tirar 20, fica 30. Aqui eu vou tirar 30, porque são 3 esferas. Se eu tirar 30 de 50, fica 20. Observe que no nosso tubo 4, a gente tira 40, porque são 4 esferas. Mas eu vou tirar 40 de 100, que dá 60. E aqui, no nosso tubo 5, eu vou tirar 60, porque são 6 esferas. Cada esfera vale 10. Tirando 6 de 100, resta 40. Como ele quer a menor quantidade, a que tem menos água, observe tranquilamente que é o nosso tubo 3. Tubo 3, gabarito alternativa, letra C. Uma questão que a gente pode utilizar desse raciocínio lógico para poder estar resolvendo.
Vamos lá para a nossa última questão. Galerinha, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da última questão da Canguru 2025 do nível E. Isso mesmo, fizemos aqui a correção de toda a prova. Lembrando que se você quiser se preparar da melhor forma para essa Olimpíada, acesse o meu preparatório no primeiro link da descrição. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal. Vem comigo e vamos fazer a resolução aqui da nossa questão 24. Olha só o que diz. Rosana anotou quantas frutas de cada tipo ela tem, mas alguns números foram borrados. Ela tem 106 frutas no total. Ela tem a mesma quantidade de 2 tipos de frutas. Então, 2 tipos aí, né, tem que ser a mesma quantidade. E tem o dobro de um tipo de fruta em comparação ao outro. Então, a gente vai ter que comparar o outro, tem que ser o dobro, beleza? Ela tem mais de 10 frutas em cada tipo. Então, não pode ser, por exemplo, 0,3, beleza? 0,3 bananas, não pode, tem que ser mais de 10. E a pergunta é, quantas bananas Rosana tem? Olha só, vamos dar um zoom no nosso cartaz aqui para a gente poder visualizar e raciocinar de uma forma mais interessante. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que fala para a gente, né, que, olha só, vou até aqui estar tirando o zoom para a gente poder visualizar. Ó, ela tem 2 tipos de frutas com a mesma quantidade. Vamos lá no nosso cartaz. Observe que para ter 2 tipos de fruta com a mesma quantidade, os únicos que têm a unidade aqui, da nossa quantidade, iguais, é esse e esse, que são laranjas e maçãs. Então, obrigatoriamente, a gente sabe que maçãs são 30 maçãs, para ter 2 com a mesma quantidade, certinho? Outra informação importante é que ela fala que uma é o dobro da outra. Para ser o dobro da outra, observe que não tem como o 3 ser o dobro de 2. Mas tem como ser o 2 o dobro de 1, certo? Então, as frutas que são o dobro, na verdade, são as mangas e as peras. Observe que, para o 2 virar o dobro de 1, eu posso tranquilamente ter 11 peras e as mangas precisam ser o dobro, né? Então, são 22 mangas, certo? E com isso, a gente chega aqui e a gente pode fazer essa soma de modo que quanto aqui eu vou colocar nas bananas para o total ser 106. Vamos lá? Observe aqui, ó, que desse lado a gente já tem claramente nosso 6, né? Porque é 2 mais 1 mais 3. Mas desse lado tem que dar 10. Porque fica o 0 vai 1, né? E desce o 0, tem que dar 10. A gente já tem aqui, ó, 2 mais 3 dá 5. Mais 1 dá 6. Mais 3 daqui de baixo dá 9. Então, falta quanto para chegar a 10? Falta exatamente 1. Então, na verdade, são 13 bananas. Com isso, a gente chega aqui e marca a alternativa letra A, finalizando, então, toda a prova da Canguru 2025 do nível E. Se você gostou dessas resoluções, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e, claro, né, preparatório para essa Olimpíada, primeiro link da descrição. Te vejo lá na nossa aula do preparatório. Tchau, tchau e até a próxima resolução.